Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no segundo dia desse tríduo pascal. Ontem nós vimos a ceia do Senhor e hoje nós estaremos celebrando a sexta-feira da paixão do Senhor. Lembrando que hoje é o único dia no mundo que não tem celebração da Santa Missa. Hoje é uma celebração da palavra, onde nós meditaremos toda a paixão, todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a missa de hoje começa com o sacerdote devidamente paramentado, todo de vermelho. Ele entra em silêncio e chega diante do altar. Ele se deita no chão, lembrando que ele está ali como o Senhor, se entregando. Jesus que se entrega por amor a todos nós. O sacerdote se ergue, depois de alguns momentos ali em silêncio, e aí começa as leituras, ele faz uma oração ali de acolhida, e depois vem as leituras, a leitura do profeta Isaías e assim por diante, e a leitura do Evangelho, a proclamação do Evangelho que está em João, capítulo 18, do versículo 1 até o 19, até o versículo 42, é o capítulo 19 até o 42. E neste Evangelho, que ele é muito grande, eu vou ler apenas uma parte para que nós possamos tomar consciência da celebração do que está acontecendo. É um momento em que nós estamos meditando todo o sofrimento, toda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: "Eis o vosso rei." Eles, porém, gritavam: "Fora, fora, crucifica-o." Pilatos disse: "Hei de crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não temos outro rei senão César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi está escrito." Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: "Não vamos dividir a túnica, tiremos sorte para ver de quem será." Assim se cumpria a escritura que diz: "Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica." Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe
E ao lado dela, o discípulo que ele amava disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E aqui neste momento, porque como eu disse, o evangelho é muito grande, então eu só li essa parte. Nesse momento toda a comunidade é convidada a se ajoelhar. E nesse momento em que nós nos ajoelhamos em silêncio, nós contemplamos Deus que se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que morre por nós. Aqui está a missão de Jesus sendo cumprida. Ele veio do céu para dar a vida por todos nós. Neste momento, meus irmãos, em que Jesus morre na cruz, a morte é matada. Compreenda bem isso. Jesus mata a morte para que nós tenhamos agora vida eterna. O pecado é destruído também. Ou seja, Deus acolhe o perdão nosso por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está compreendendo? É por meio de Jesus que Deus nos concede o perdão. Se não fosse pela morte de Jesus, nós jamais seríamos perdoados, meus irmãos. Nesse momento, nós precisamos meditar e pensar que aqueles pecados, os piores pecados cometidos por nós, Deus concede o perdão. O Pai diz: meu filho, eu acolho o seu sacrifício, a sua entrega, o seu amor pela humanidade, porque eu quero que todos estejam comigo neste momento. Eu acolho, meu filho, a morte, a sua morte. Então Jesus vence a morte, vence o pecado, e Jesus vence também o diabo. O diabo que tinha poder sobre nós é vencido nesse momento. Ele é vencido. Jesus vence. Nós agora estamos livres para dar uma resposta a Deus. Se nós queremos ou não acolher a salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos meditando. O sofrimento, a paixão dolorosa de um Deus que tanto nos amou, meus irmãos. Era para nós não pecarmos mais. Era para nós estarmos sempre na graça. Era para nós estarmos evitando todo e qualquer tipo de pecado. Você está entendendo? Era para nós sermos de Deus. Diante da cruz, nós vemos a sua mãe, que está ali junto com o apóstolo João, o discípulo que Jesus tanto amava. Está ali a mãe dolorosa, olhando o seu filho e entregando o seu filho. Ela se entrega. Ela morre naquele momento também, junto com o seu filho, se oferecendo em sacrifício pela nossa redenção. Claro, quem está morrendo é nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando aqui de forma, é uma metáfora que eu estou dizendo. Nossa Senhora estava viva ali, claro.
para dizer que ela também se une ao sofrimento de Jesus, como nós cantamos aquela música tão bela na Via Sacra, pela Virgem Dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Isso é um dia de muita contrição. É por isso que no dia de hoje, meus irmãos, nós estamos fazendo jejum e estamos nos abstendo de carne. Mas tomemos cuidado, porque tem pessoas por aí que neste dia não comem carne, mas está comendo comida assim, uns peixes, umas muquecas saborosas de peixe. Vamos deixar isso para depois. Hoje é um dia de abstinência. Estamos ali diante daquele que morreu na cruz. Vamos imaginar assim um parente nosso que morreu, que está ali morto. E ali quanto mais nós amamos aquela pessoa, mais menos nós comemos. Não dá para diante de um falecido, de um parente nosso, alguém que morreu, nós estarmos lá colocando a gula em auge. É um dia de tristeza, mas também um dia de muita alegria. Logo após essa celebração, que é a celebração da palavra, que vem com a liturgia, então nós tivemos esse momento da proclamação do livro do profeta Isaías, da carta aos Hebreus, depois nós tivemos o Evangelho de São João, o Salmo 30, que o versículo vai dizer: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, que é o que Jesus fez ali na cruz. Aí nós iremos para a oração universal. Isso tudo, meus irmãos, é a celebração dessa sexta-feira da paixão. Estou fazendo assim um breve comentário para quando você for participar, você já participar e ser imbuído desse grande momento. Uma vez que Jesus ele morre na cruz, agora nós rezamos. A entrega de Jesus é para salvar todos os povos. E aí começamos a fazer aquela oração. A primeira oração é pela igreja. Aí o sacerdote faz aquela oração pela igreja e depois, isso aqui é facultativo, o sacerdote poderá convidar a assembleia a se ajoelhar sempre depois que a oração é feita. Então, a oração pela igreja. Aí o sacerdote convida: ajoelhemo-nos. E ali fazemos um breve momento de silêncio. Depois o sacerdote diz: levantemo-nos. E aí se reza a segunda oração. Depois, a oração pelo Papa. Depois de rezar pelo Papa, por todos os membros da igreja. Em seguida, pelos catecúmenos, ou seja, aqueles que passaram esse tempo quaresmal se preparando para receber o sacramento do batismo, da Eucaristia. Depois, pela unidade dos cristãos. Ainda mais que há essa divisão entre os cristãos, então, para que todos os cristãos se tornem um, e para os cristãos se tornarem um, é voltando para a Igreja Católica, porque tem muitos cristãos que não são católicos e precisam voltar para a verdadeira igreja. Depois, pelos judeus, em seguida se reza pelos que não creem em Cristo, pelos que não creem em Deus. É importante notar isso. Tem aqueles que creem em Deus,
mas não creem em Cristo. Então, rezar para que eles possam crer em Cristo. E Jesus falou justamente isso nesses dias aí da quarta e quinta semana da Páscoa. Nós vimos justamente Jesus ali debatendo com os judeus e falou: aquele que não crê em mim não pode dizer que crê no Pai, porque eu vim do Pai. E quem crê no Pai, crê em mim. Então, a oração pelos que não creem em Cristo, oração pelos que não creem em Deus, os ateus, porque a morte de Cristo na cruz deve trazer esse benefício de salvação para todos nós. Depois, pelos nossos governantes, como as nações estão precisando, como os nossos governantes precisam ser homens de fé, homens de Deus, cristãos, que não vivam mentindo, enganando o povo, dividindo aquilo que é para o povo. Quantos governantes que estão vivendo, roubando e tudo mais. Então, nós rezaremos pelos nossos governantes e por todos os que sofrem. Quantas pessoas sofrendo no mundo. Depois que nós fizermos essa oração universal, nós iremos para a segunda parte da liturgia, porque a primeira parte ela acontece com a palavra, a leitura da palavra, depois a oração. Aí vem a adoração da cruz. É o único dia que na celebração, na liturgia, nós adoramos a cruz. Nós adoramos aquele que está crucificado, meus irmãos. Nós nos colocamos agora como Maria e como João, aos pés da cruz do Senhor. E ali nós vemos o crucificado. Não é idolatria, não, meus irmãos. Tenha consciência disso. Não é idolatria. Idolatria é quando nós atribuímos a um ídolo aquilo que só Deus pode fazer. Seria idolatria se ali tivesse um animal, se ali tivesse um sol, se tivesse alguma outra criatura. Mas ali está a representação de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Então, o crucificado nos leva a quem? A Deus, nos leva ao próprio Jesus. Então, nós faremos a adoração da Santa Cruz. Então, o crucifixo, ou seja, Jesus crucificado, ele virá lá do fundo da igreja, ele estará encoberto com um pano roxo ou vermelho, que vai depender, e aí o padre vai tirar o pano das mãos. Não, primeiramente, ele vai dizer: eis a luz do Cristo, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Aí ele tira o pano do braço, né? Das mãos de Jesus. Pode ser a mão direita, depois a mão esquerda. Isso vai ser 3 vezes. Aí vai falar de novo, andará mais um pouco e falará de novo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. E depois a terceira vez, porque já tirou do braço, dos 2 braços, agora da perna. E aí ele fica todo descoberto. O sacerdote é o primeiro que irá em direção ao crucifixo e beijará o crucifixo e fará ali um momento de adoração enquanto se vai cantando. E aí toda a assembleia irá também para esse momento tão sublime, esse momento grandioso. Depois que acabar o momento da adoração da Santa Cruz, então nós iremos comungar, receberemos a Sagrada Comunhão. Como hoje não é missa,
Então, o sacerdote ou diácono vai agora lá no lugar aonde foi colocado as reservas, o que sobrou da missa da Quinta-feira Santa. O sacerdote virá, se colocará uma toalha no altar, porque o altar estará desnudado, e ali o sacerdote comungará e dará a comunhão a todo o povo. Quando acabar esse momento, em silêncio, o sacerdote levará agora os restos, o que sobrou, e vai lá de novo para aquele sacrário, para aquele lugar de reserva, e ali será colocado de novo. Aí nós poderíamos lembrar que agora, depois que Jesus morre, ele é colocado no sepulcro. Então Jesus é colocado no sepulcro, aonde aguardaremos agora no sábado santo a ressurreição do Senhor com aquela linda celebração que é a celebração do sábado santo. A igreja estará durante todo o sábado em silêncio. Nesse momento, Jesus desce à mansão dos mortos para trazer junto com ele todos aqueles santos do Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Judite, Esté, os santos do Antigo Testamento. E Jesus irá à mansão dos mortos para isso. E na celebração da vigília, que é uma celebração de vigília, nós veremos isso amanhã. Nós passaremos a noite meditando a palavra de Deus e aguardando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.